Mais um episódio do Elas Fazem muito bem feito, fazem acontecer. E aqui hoje com a Josélia Albuquerque, Ai, gente, mentora de desenvolvimento pessoal. Ai, que legal! Ana está aqui comigo também, que a Ana fazia tempo que não aparecia, Ana. Hoje eu vou brilhar. Ei, ela veio pra brilhar. Conte um pouquinho da sua história, Josi. Bom, vocês fizeram parte de longos anos, né? 8 anos, vocês fizeram parte da minha jornada profissional. Mas falando da Josélia, né? Como pessoa, eu sou natural do Espírito Santo. Eu vim morar em Santa Catarina, eu era muito nova. Então, eu já sou catarinense, né? Já sou daqui. E aos 19 anos, eu vim morar aqui em Florianópolis. Aos 21, eu comecei a trabalhar na Facility. Sempre trabalhei no meio administrativo, né? E na Facility é que eu me descobri na área de desenvolvimento pessoal, só que ainda na gestão de pessoas, né? A Josi fazia nosso treinamento pessoal. Maravilhosa, treinava todo mundo da Facility. Integrei Não todo entrava mundo. sem passar pela Josélia antes. Né? Jamais. A Josi fazia treinamento, fazia as apostilas, estudava já sobre pessoas. Mas isso é bacana falar. Porque desde lá, tu já trabalhava com pessoas, com desenvolvimento. Totalmente intuitivo, né? Já tinha aquela vontade de colocar ali desenvolvimento pessoal dentro do treinamento profissional. Eu coloquei vinhetas do filme A Procura da Felicidade para as pessoas se inspirarem na história lá do Will Smith, né? Tinha os DVDs do Daniel Godry sobre motivação, já fazia técnica de respiração. Então, tudo isso já tinha dentro do treinamento. E ver essas apostilas, né? E os vídeos que eu colocava, eu pensei, meu Deus, já estava ali escrito, né? E eu nem imaginava. Quem fez o meu treinamento na Facility foi a Josélia, inclusive. O legal da Ana também é a tua transformação também, né, Ana? Porque tu chegou super nova. Quantos anos tu tinha? Tinha recém 18 anos. Recém 18 anos. Mas desde lá, tu já mostrava o quanto responsável tu eras. Tu consegue te ver responsável lá atrás? Com essa responsabilidade? Já sempre fui responsável, comparado às pessoas da minha idade. Mas com o tempo a gente vai amadurecendo, né? Vai ficando mais. Mas eu sempre tive muito responsável, muito com vontade de fazer, né? E conseguiu fazer quando eu entrei no RH, porque isso é uma história interessante, hoje contando. Como é que é, Ana? Eu trabalhava em outra parte, eu trabalhava na parte operacional da empresa, de digitação de contratos, e tinha um trabalho lá que demandava mais a parte de números, e eu liderava só o meu time. E a Ana já fazia parte do marketing, e recursos humanos também. E na época houve a troca de liderança e eu fui fazer essa liderança do RH. E aí, o que tu pensou na época? Quando eu cheguei? Meu Deus! O que vai acontecer agora? Ai, gente, ela dizia que eu era virada pro... Qual que é? A fama. Tinha uma tinha a fama. Tinha uma fama perigosa. O medo. E ela falando que eu só fazia filho. Amanda veio e só fazia filho. Quando a Ana entrou no RH, tu tava na empresa ainda? Tava, claro que tava. A Deus saiu o quê? Em 2017? Foi 2017. Foi, né? 16, 17. Primeiro daí passei o compras, né? Tu foi fazer o compras, isso, né? Depois o RH. E aí, quando eu saí do tal do operacional... Não, tu me passou o quê? Foi a montar contrato. Lembra? Que tinha que montar contrato? Nossa. Que era tu que fazia. Aí tu passou... tinha mais essa função, gente. Meu Deus do céu. Gente, assim, ó, que arrependimento, inclusive. Estava eu no marketing. Tinha escolha, né? Entrei pro marketing, só fazia marketing. Tinha terminado todas as minhas demandas. Aí eu olhei a Mari e a Jos lá, grampeando, imprimindo. Eu falei, vocês querem ajuda? Foi daí pra ladeira abaixo. Né? Não, gente, e aí ela falou que eu tinha fama. Eu tinha fama porque realmente, gente, essa parte de desenvolvimento humano, a gente se vê diferente depois que acontece, né? Porque realmente eu não era uma pessoa fácil. Eu era uma pessoa que tinha as minhas coisas a resolver, mas eu tinha foco no resultado, mas muitas vezes eu passava por cima, igual um trator, das pessoas ao lado, sabe? Porque eu tinha esse foco no resultado, eu tinha essa coisa muito da responsabilidade, eu tinha que fazer, era eu, se desse errado,
era eu que ia ter que resolver, então eu já preferia, não faz errado, não pode errar. Né? E a gente sabe eu também que não me dava chance de errar. É. Isso gerava muita tensão, muito estresse, queria as coisas pra ontem, não sabia esperar. Exatamente. Me atropelava. E assim, é uma coisa que não tem necessidade nenhuma, né? Só que com o tempo, a gente vai se aprimorando, a gente vai se conhecendo, vai conhecendo gente diferente, vai conhecendo novas possibilidades. Porque assim, tu vê que é muito mais legal tu ser leve. Eu era mais apegada em manter a minha personalidade do que querer mudar. Então, né, de querer, tipo, eu vou perder minha essência, né? E, na verdade, não, a melhor coisa é você se permitir mudar sempre. Não, e que coisa boa, né? Eu vou te dizer que eu sou uma grande fã sua. Desde que tu começou com o projeto, eu sempre tava ali, né, compartilhando, falei, ajudando, comentando. E eu sempre admirei, tipo, a mudança da água pro vinho, né? Que a imagem que eu tinha era José. Do vinho pra água. Pode ser isso. Opa, é verdade. Do vinho pra água. Que a imagem da Josélia antes era aquela imagem forte, aquele passo firme, o queixo erguido, né? Direção sim, não. E hoje, quando eu te vi atravessando a rua, uma leveza, aquele saltinho. Eu tava tão feliz de encontrar vocês. Eu até não tava pensando no podcast, eu tava pensando, eu vou encontrar elas. É tão gostoso a gente poder se reunir, poder contar sobre essa jornada, porque pra mim foi maravilhoso, apesar de eu ter desenvolvido, né, o estresse, né, que me deu essa ansiedade, porque a gente revive, né? Revive. Né, na nossa mente e tal, mas pra mim foi uma escola, né, trabalhar com todos vocês. Admiro vocês tambem muito. Maravilhosa, os olhinhos azul, coisa mais rica. O olho arregalado, vocês lembram? Meu Deus, eu sempre falava com o olho arregalado. Mas eu falo até hoje, tá? Isso aí eu não consegui melhorar. Às vezes até no podcast mesmo. Até às vezes no podcast mesmo, eu fico... eu falei, gente, vou ter que melhorar esse meu olho. Mas é assim, gente, sou eu, né? É a gente mudar o que a gente vê que a gente pode melhorar, né? E partindo da gente, não que o outro nos fala que a gente deve melhorar. Eu acho que isso é um porque ponto... Isso não muda, né? A mudança, ela tem que vir de dentro, né? É o ponto principal. O que você gostaria de mudar e fazer as mudanças necessárias para que aquilo, né? Que aquele resultado você tenha. Então eu quero ser uma pessoa mais leve. Mais leve em quê? De pensamento, de ações, peso. Eu lembro que eu orei uma vez e eu pedi para Deus para que eu sentisse de novo prazer nas coisas simples. Olha. Porque eu tava sempre buscando o próximo passo, mas eu não vivia o momento presente. Então, isso foi me permitir viver o momento presente, porque é ali que você vê a felicidade nas coisas mais simples. E isso é a felicidade plena. Não quer dizer que tu vai ser sempre, né, com um sorriso no rosto, arregaçado, né? Não é assim, né? É que você se sente bem mesmo nos momentos que são desafiadores e você sabe o seu centro. Então, isso que é realmente gostoso do desenvolvimento pessoal, é você saber o seu ponto de equilíbrio. É onde você pode, né, se voltar para dentro. Isso é muito bom. E se conhecer, se permitir. E, Josi, a pergunta do ano, né? Quando que foi a virada de chave? Pergunta de milhões. A pergunta de milhões. Quando que foi a virada de chave? Ela continua, né? Essa chave, enquanto tá vivo, você tá virando ela. Ela continua. Isso aí é importante frisar. Como é que é? A virada de chave continua, sempre, né? Foi lá em 2017, quando eu decidi realmente buscar a minha saúde, né? Que eu tava com ansiedade, tava com depressão. E não é só o ambiente, não, né? Como eu falei, a minha carreira era tudo pra mim, eu amava. E não era só o ambiente, era falta de mim mesma, né? E aí eu fui buscar a saúde, priorizei em primeiro lugar minha saúde. E ali foi a virada de chave, que a gente pode ser tudo o que a gente quiser se a gente tiver saúde. É verdade. Saúde é primordial. Inclusive, a minha meta para esse ano, pessoal, é o meu emagrecimento. Não, porque... Continuar, né? Porque já... Continuar. Não, mas sabe o que eu comecei a fazer? A tal das viradas de chave, que todo mundo fala, que a chave continua, que tá sempre junto com a gente. Que eu acho importante falar, que é o seguinte. Por que fazer o exercício? Porque eu tinha na minha mente que exercício era chato de fazer. Então, o que eu fazia? Eu não fazia. Lembro, eu pagava academia. Eu sou excelente pagadora. Era excelente pagadora de academia. Hoje eu pago e faço. Porque eu comecei a mudar os meus pensamentos com relação ao exercício. Então, o que eu comecei a pensar para
ir na academia e estar lá, porque depois que eu tava lá, eu fazia o exercício. É, só até aí, O negócio é até aí. Então, eu comecei a pensar em ter mais saúde pra se abaixar, porque daqui a pouco, gente, eu vou precisar fazer movimentos que hoje, pra mim, são simples, mas que daqui a pouco não serão simples. E eu quero que eles continuem. Saudável, né? Que eles continuem sendo algo simples. Então, poder se movimentar, né? Poder escolher os alimentos que você coloca na sua boca. Porque, assim, gente... Sabedoria corporal é muito importante. Eu só ia comendo, sabe? Hoje eu vejo, aprecio as cores, né? E com relação à academia, que eu já vou me perdendo, né, gente? Eu vou indo. Com relação à academia também, tem a ver, além da saúde, com o movimento de estar forte. Sim, isso é um exercício tanto físico quanto mental. Então, Tudo eu que a gente comecei... faz no corpo reflete na mente e vice-versa. Então, eu quero ter uma mente forte, quero ter um corpo forte. E não tem a ver só com emagrecimento. Tem a ver mesmo com daqui a uns anos, sabe? Daqui a 20 anos, 30 anos. Como é que eu vou estar? É consequência. Exatamente. Quero ter músculo, sabe? Coisa que eu nunca pensei. A grande virada de chave, quando eu priorizei a saúde, foi a minha disposição. Eu queria estar disposta, me sentir bem. E aí eu foquei nisso. Aí eu fiz um desafio de 30 dias de hábitos saudáveis. E ali eu descobri que é ali a concentração, o foco, vem tudo disso. De uma boa alimentação, de dormir bem, de se exercitar. Foi desse exercício de 30 dias que tu fez? Era teu já? Não, tu pegou de outra pessoa. Não, participei de outra... E foi dele pessoa. que tu fez todo o teu treinamento, desenvolveu todo o teu processo? Como que foi isso? Eu coloco algumas práticas, algumas ferramentas, mas eu conto também com alguns profissionais, né, para indicar coisas de alimentação e tal. Mas foi... dentro desse plano, eu coloco outras coisas também. E como que foi a primeira vez, esses 30 dias, pra você? Desafiador, né? Desafiador. Não, e assim, o mais legal é que tudo começa na mente, né? Exato. Ultimamente eu venho pensando muito nisso. É o como eu penso que realmente eu reajo ou ajo e deixo ou faço algo. Isso é importante frisar, que tudo acontece no pensamento. E depois o ambiente. Você tem que estar no ambiente certo para fazer essas mudanças. Se você está achando que o ambiente, né? Eu digo companhias, amizades, esse tipo de ambiente mesmo, né? E ali eu comecei a priorizar também as minhas escolhas, né? Que antes eu fazia escolhas pela mente dos outros. E ali eu vi que eu precisava usar mais das minhas escolhas e me manter fiel a elas, né? Quando você está no desafio e aí você está publicando que você está no desafio, daí você fica, né? Não, eu preciso fazer porque eu tenho um compromisso ali, um comprometimento. Claro, né? não, e o compromisso fica mais forte quando tu coloca pra fora, né? Ó, eu estou fazendo. Tem gente que eu lembro que uma vez eu comecei a ler um livro e todo dia tinha uns exercícios. Tinha gente que hoje você não fez o exercício porque eu não publiquei, sabe? Não, mas é bacana porque pelo menos te cobra. Incentivo. Tem um estímulo e isso é bacana. É bacana quando tu divide com os outros, né? E claro, com as boas companhias, com pessoas que vão estar fazendo parte desse do teu projeto, da tua jornada e vão entender que você vai mudar. Exatamente. Se tu tem companhias na tua vida que você fala que tá fazendo um desafio, que você tá priorizando sua saúde, que você não está bebendo, que não tá comendo tal coisa, e a pessoa vira pra você e fala, ai, mas é só hoje. Escolha melhor as companhias. Escolha melhor as companhias. Porque essa pessoa não decidiu evoluir ainda. Então, ela não vai querer que você evolua. Não, e tá tudo bem a pessoa não querer evoluir. Tá o que importa, bem. né? O que importa é a gente fazer. Tá tudo o bem. nosso... E eu digo assim, o convívio diário, né? Sim. Tem pessoas de convívio diário, né? Então, tem que escolher melhor mesmo. E tu mudasse tuas companhias. Mudei minhas companhias. Mudasse teu círculo, então, de amizades. Mudei relacionamento, mudei tudo. Que massa! Esse teu projeto do Sou Mente Sã tem exercícios? Como é que funciona, assim? Tem várias ferramentas, né? São 28 ferramentas que eu tenho ali cadastradas, né? Que eu utilizo. Vai de yoga, terapia, mudança de hábitos, como colocar hábitos de beber água que sejam melhor para o corpo humano, né? Tipo, tem que beber água quando a gente acorda e as pessoas não sabem disso. Porque a gente está em letargia, né? A gente está dormindo. As funções do corpo para dormir são totalmente diferentes de quando a gente acorda. Então, a gente precisa ativar o nosso corpo e ativar a nossa mente. E água é essencial. Respirar, respirações conscientes tem também. Então, tem vários hábitos, né? Mini hábitos que eu chamo, que a gente coloca na rotina para que a pessoa tenha
tudo que ela precisa, né? Foco, concentração. Tu posta muito sobre água solarizada, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso, que é um monte de curiosidade. Então, a água solarizada é um método SODIS, né? De radiação solar. Você coloca no sol, né? Mais de 1 hora, mas um sol pleno, né? Você coloca numa garrafa de vidro. E aí tem a cromoterapia, porque daí você escolhe as cores da garrafa de acordo com aquilo que você deseja desenvolver, né? Tem a energia das cores, né? Não é só uma questão mística. Por exemplo, escola. Quais geralmente são as cores dos uniformes? Azul, Amarelo, azul. verde. Porque tem ali estímulos, né, nessas cores, né? Hospital é verde. Então, tudo tem a ver com a questão do que você busca, né? Então, o verde representa ali a saúde, né? O equilíbrio. O azul é mental. Então, tem tudo a ver com isso. Para os mais céticos, né? Tem a psicologia das cores. Tem a psicologia das cores, exatamente. Ah, eu adoro as E cores. aí, a radiação solar, ela purifica mais a água, né? Isso é um método mesmo de purificação da água. Se você pegar a água da chuva e deixar 1 hora no sol pleno, ela vai purificar, vai tirar os patógenos da água. E aí, tu toma essa água quente mesmo ou tu pode colocar na geladeira depois? Ou na geladeira, pode colocar. Aí, geralmente, o prazo ali pra Vamos perguntar os detalhes, né? Vai que tem que tomar Não, e quente. o mais legal, porque assim, ó, aqui a gente tá com a câmera e tudo, mas tem muita gente que vai ficar nos ouvindo, né? E eu acho bacana do podcast é ter esse negócio. A gente tá no ponto A e vai pro ponto B. Por isso é importante essas dicas. Ó, então a água, vamos colocar no sol, vai ser feita assim, ter um passo a passo. Muita gente... Tá tudo no meu Instagram também, né? Quem quiser. Porque eu vou te Já dizer, falta o tá? Eu Instagram, vou te Josélia dizer. Josélia Sou. Ó, Josélia Sou de Sou. Segue lá, segue lá. Não, porque por que eu perguntei? Eu nunca fui pesquisar também. Na correria do dia a dia, acabei nunca pesquisando. Mas na minha cabeça eu achava que tinha que tomar quente. Tipo, deixou 1 hora no sol. Vai lá e toma, né? Não. Não indica. Vai lá e toma, entendeu? Por isso que agora eu lembrei dessa dúvida e perguntei. Deve ser, né? Várias Não, pessoas. temperatura ambiente ou na geladeira, tá tudo certo. Maravilha, maravilha. Vou começar a fazer, então. Tortura, né? Tomar água quente do sol. E vamos lá para chavinhas. As chavinhas que mudaram, né? Que mudaram. Tu mudou as companhias, mudasse o teu ambiente profissional. Tu começou a pensar o quê? Pensasse assim, gente, vou mudar. E vou fazer o quê daqui pra frente? Como é que foi esse Eu precisava start? me descobrir quem sou eu sem as companhias que eu tinha. Não porque as companhias eram ruins, mas é porque a gente precisa se conhecer. E eu chamo essa fase de fase casulo. Jesus foi pro deserto 40 dias para não ter influência, para não ter ruídos, para ele se conhecer e conhecer a divindade que habitava nele. E ele já conhecia, mas ele queria se conhecer mais. Então, eu precisava me conhecer sem relacionamento. Então, eu tive essa vontade, né, de não sofrer estímulos externos, de me conhecer e ser fiel a mim. Então, foi essencial fazer essa separação. O que é meu, o que é do outro. Ah, isso é massa. E aí, depois, quando tu viu que era do outro, como é que tu fez? Que essas informações que tu foi colhendo nesse casulo, que tu, né, foi esse momento que tu transformou, que tu passou, o que foi esse teu start para essa mudança de, não, agora eu vou empreender, vou criar meu método, porque você viu, comprovou através do seu 2 anos corpo. praticando, 3 anos. Que isso é importante dizer, gente. Existe um método, foi passado pelo método, Exatamente. comprovou que dá certo. 6 meses, geralmente, eu testo alguma prática. Para realmente perceber o que são os efeitos que causam, assim, no meu corpo, na minha mente, para depois passar adiante. Mentoria é experiência, né? Você passa a sua experiência para a pessoa. E aí deixa ela descobrir, a partir das práticas dela, o que ela vai sentir, quais as mudanças, né, que vão acontecer. Mas todas as mudanças de hábitos que eu incluo ali é para causar neuroplasticidade. E a pessoa ter essa expansão de consciência. E o que é neuroplasticidade, para quem está nos ouvindo que não conhece? É a expansão da mente, né? A partir dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos, né? Experiências novas, a gente pode causar uma neuroplasticidade, que é essa plasticidade neural. Então, a mente, ela se expande mesmo, né? Tanto fisiologicamente quanto mentalmente mesmo. E aí, a pessoa descobre que ela tem força de vontade, que ela tem capacidade de mudar, né? Aquilo que ela achava que era impossível, né? Parar de fumar, esse tipo de coisa, né? E a pessoa consegue. E daí ela vai se fortificando. Daí no profissional, no pessoal, em relacionamento. Enfim. Eu fiz no ano passado mudança de hábito. Eu fiquei 1 ano sem beber. Eu fiquei 6 meses. E, gente, assim, hoje... É uma bela virada de chave. Eu voltei, mas não voltei, né? Porque se eu quiser
tomar uma taça, eu vou beber, mas agora também... é gastronomicamente, né? É, eu não tem tinha mais um Instagram, né? Vinho com as amigas, com mais 2 amigas, né? Verdade. Então, isso também, tipo, desapegar daquilo que você já foi, é um desafio. Essa é a questão, tipo, mas eu já construí isso, é tão legal, tem tanta gente. Nossa, a gente tinha 24 mil seguidores, numa época que o Instagram não tinha muito do que é influencers, essas coisas assim, não existia. Em 2015, era muita gente, 25 mil pessoas, 24. bastante. E era muito legal, vocês faziam uns As eventos. campanhas. Uns eventos, uma vez a gente foi numa A gente era vinícola. profissional, a gente fazia... é verdade, eu vi Sim, a nossa foto a esses Meia dias. tem uma foto lá com aquelas... Como é que é o nome daquela florzinha As roxa? rosas. As lavandas. As lavandas. Gente, que lugar lindo. Amanda, essa catou. Gente, coisa mais linda. Não, eu acho que eu fui mais pelo ambiente, pelas montanhas, pela natureza. Ai, sempre pela experiência, né? Não, e tu vê que desde lá de trás, tu sempre buscou, né? O teu espírito é buscador de experiências real, oficial, e tem a ver muito com a natureza também, porque tu vê, vocês faziam coisas Totalmente. de eventos com As vinhos campanhas. e tudo mais, mas tinha muita natureza, tinha muita troca, muita experiência. Era Normalmente- totalmente experiência, criar essas experiências que sejam... Ai, que brilhem os olhos, assim, né? Que a gente conhece pessoas, se conecta a pessoas diferentes. Isso também causa muita neuroplasticidade. Você abrir a sua mente para outras culturas, outras pessoas. Isso é incrível. É muito massa. E eu fiquei 1 ano sem beber. E aí eu percebi algumas coisas. Até vou fazer depois no Notas, eu tenho, né? Que eu escrevi o que eu aprendi 1 ano sem beber. E, gente, primeiro, né? Que a gente é muito mais legal do que a gente pensa ser. Muito mais. A nossa Porque- personalidade é incrível, sem estímulos. Todo mundo me conhece bebendo, né? E de repente tu para. E aí tu tens que ter um motivo. E, gente, a vida não precisa ter motivo. Essa também pra foi mudança. uma virada de chave, tá? Que Você eu simplesmente não quer mais e muda. Existe um alcoolismo social, né? Vocês percebem isso? Percebo. Existe, As pessoas não existe. conseguem se divertir sem álcool, não conseguem ir num evento sem beber, não conseguem socializar entre amigos e família sem beber. E isso é crença, cultura, né? E a gente tem que se desafiar, colocar limites pra gente descobrir as nossas capacidades. Foi uma virada de chave gigantesca esses 6 meses também, ficar sem beber. Descobrir Eu, várias naturalmente, personalidades minhas. Eu naturalmente não bebo, né? E sempre que eu falo isso, eu não bebo. Na verdade, eu bebo de vez em nunca, assim, mas geralmente... Mas eu não bebo. No normal. Você viu Mas aquele sempre que eu- meme? Por que você não bebe? Daí quando a pessoa bebe, ela sobe na placa. E vira sempre que eu falo isso. Ah, não é nesse caso, tá? Não é nesse caso. Sou bem controlada quando eu bebo. Eu acredito. Eu sou bem controlada. E aí, quando eu falo que não bebo, eu tenho que responder um questionário de por que eu não bebo, por que eu parei de beber, por que... Não, Sim, e eu- olha só é como é, uma- tipo, né? A gente é de outro mundo porque não bebe. Meu Deus, quando eu virei vegetariana e tal, meu Deus. É são outro questionário. São 2 agora, né? Não, e são motivos que você começa a acreditar que aquilo ali não faz mais a sua cabeça. E tá tudo bem, gente. Eu vou continuar tendo talvez as mesmas amizades de uma forma diferente, porque... Sim, as amizades não. O problema não são a questão das amizades, mas se você tiver autoconhecimento. Se você não tem autoconhecimento e tem essas influências muito. Está sempre em grupo, sempre com pessoas. Você não está sendo você, porque a gente se torna. As pessoas né, que a gente as mais pessoas que a gente convive. convive. Então, você não sabe quem você é. Então, você vai estar sempre com aquela sensação de insatisfação. Por quê? Porque cadê você ali, né? Quem é você? Não, e a Todo gente mundo tem, acho que isso, né? Eu tem. não sou louca, né, gente? Não é não. E eu fico pensando bem sobre isso, porque às vezes a gente se perde no meio do caminho, né? E a gente tem que se resgatar. Várias vezes. Várias E a gente tem que se vezes. resgatar em alguns momentos. Isso eu penso muito, né? E eu não me acho louca nem um pouco. Eu acho que é isso mesmo, a gente começar a fazer perguntas diferentes para Sim. criar novas respostas e para criar novas possibilidades de Vocês vida. lembram que eu adquiri aquele livro Spin Selling para dar no treinamento, né? Para o pessoal ler, estimular a leitura no pessoal, né? E aquilo ali também foi uma virada de chave pela questão de que a gente se conhece mais fazendo as perguntas e a gente leva as pessoas a comprarem, adquirirem, fazendo perguntas, não é pelo fechamento de uma oferta. E aí, se a gente faz essas perguntas para nós mesmos, a gente obtém as respostas que às vezes a gente fica buscando, né? Exatamente. Então faça as perguntas corretas. Aprenda Pra a fazer si. perguntas, né? Não é questão de busque a resposta. Não, aprenda a fazer as suas perguntas. Isso é muito massa. Não, e eu aprendi que, assim, eu não preciso beber para ser divertida.
Porque eu sou divertida, gente. Exato. Sabe? Eu sou uma pessoa que consigo fazer várias coisas sem a bebida junto, né? Eu criei uma capacidade incrível de foco, porque... Sim, demora muito tempo pro álcool sair do nosso corpo e a gente ter essa concentração de novo. Exatamente. E assim, se bebe todo final de semana, né? E Normalmente. às vezes, dia de semana, né? É fuga, né? Na verdade, né? As pessoas estão buscando uma fuga. Não é a diversão e tal, é uma fuga. E a gente não pensa sobre isso. E daria A gente pensa agora. Porque A querendo gente ou não não podemos beber... mais dizer isso. Porque, eu não sei vocês, mas eu acho gosto de bebida alcoólica horrível. Ai, eu gosto. Gente eu do gosto céu, do vinho. nossa, detesto. Eu sou muito gastronômica. Então, hoje a bebida, para mim, tem esse sentido. Enogastronômico, né? Então, eu adaptei para não consumir mais bebida em quantidade alta, mas para gastronomia tá ok, tá tudo certo, né? Porque daí você bota o limite. Depois que você terminou de comer, não precisa se Não estender precisa mais. se delongar. O vinho até dá pra entender, né? O sabor Sim, do tem- vinho. e tem- eu- Mas o não, vinho vai dizer é a que vodka é experiência. gostoso agora. Agora vai dizer que Não, vodka gente, não uísque é dá. gostoso. A gente Não, tanto que normalmente quer as ver pessoas quando uma- misturam com algo, Você né? vê quando uma pupila fala do shot. Eu falo, pra tomar teu gin, pra tomar tua vodka, tu não tá sem nariz, né? Pra tomar shot, tu tá. Porque a Josi, dentro do programa dela, tem o shot matinal. Tem só o matinal? Só matinal. E aí as pessoas reclamam, ai, não, mas é porque eu gosto e tal. E aí ela tá comentando O que agora é que é mais shot? gin e vodka, não tem problema. O shot, ele não faz milagres. Nada O shot faz não milagre. milagres. É um boost de nutrientes que geralmente a gente não consome na nossa alimentação. Por exemplo, cloreto de magnésio. Nós não temos vulcões aqui no Brasil, né? Então, nosso solo é rico, né, em cloreto e magnésio. Então, nem na água a gente tem. Então, a gente deveria suplementar isso já, né? Então, tem ali a cúrcuma, tem o limão, tem pimenta preta, porque daí ajuda na absorção da cúrcuma, né? Não é para botar um monte de pimenta, só uma pitadinha. Só para ajudar na absorção da cúrcuma. Esse é o papel da pimenta preta. E aí tem umas variações, né? Daí você pode botar espirulina, e daí cada pessoa tem que avaliar, né, com o seu médico, o que pode, o que não pode, porque tem isso, né? Por que eu adaptei na minha rotina? Eu já tomava antes, porque minha mãe é bióloga, né? E ela é toda desse conhecimento, assim, da biologia humana, né? Então, essa é a herança da minha mãe, né? É uma das mais... que eu tenho mais valor, né? Da minha mãe. E eu já tomava shot, né? De casa mesmo. E daí, eu fiz terapia nutricional. Daí, minha nutricionista que começou a suplementar mais o meu shot. E daí eu repasso isso para as pessoas, esse conhecimento. Não quero induzir elas a tomarem o shot, mas ter o conhecimento que a gente precisa trazer nutrientes para o nosso corpo, que são essenciais, né, para que a gente fique em equilíbrio, e que às vezes na alimentação a gente não tem. Vamos tomar um shot. Vamos seguir a Josi, porque a Josi lá ensina. Eu vejo tu fazendo shot no matinal. Nunca tomei esse shot. E tu libera a receita desse shot ou só pra quem faz teu... Tudo, eu compartilho tudo. Manda pra gente depois, a gente Eu coloca quero que as nos pessoas stories. sejam equilibradas. Gente equilibrada não existe. E o shot faz o quê? Te dá uma animação, uma energia extra? Não, ele só tem, pra mim, só tem a função realmente de trazer nutrientes essenciais para o meu corpo. Claro, ele vai trazer energia, vai trazer todo... É um resultado, né? Mas Com o o shot tempo não vai faz trazer milagre. Você resultado, tem que ter né? uma boa alimentação. Não pode substituir o shot por alimento, por exemplo, né? Fruta, não vai substituir o shot a fruta pelo shot. Não, você tem que comer frutas também. Uma das coisas também que tem na mentoria que eu compartilho, esse conhecimento da nutrição consciente. O que é alimento? O que é alimento, O que Josi? é alimento? Alimento é aquilo que vai te nutrir, né? Que vai trazer para o teu corpo ali uma nutrição, né? E hoje, tudo que a gente compra do mercado, né? Ele já vem com um déficit ali de realmente ser do alimento, né? Porque tem um conservante, muitas vezes passou por um processo industrializado, né? Então, o alimento é o certo para o nosso corpo, é o alimento natural, né? Na forma mais natural possível. Porque o nosso corpo digere naturalmente aquilo. Ele não se esforça para fazer essa digestão do alimento natural, né? E daí tem os grupos alimentares, né? Enfim. E aí a gente compra as coisas, né, industrializadas e acha que é o alimento. E aí deixa de consumir alimentos essenciais, né? Porque acaba substituindo, né? Coisas congeladas. Então, meu Deus, tem zero, assim, de alimento mesmo, né?
é uma outra coisa, pode dar outro nome, mas alimento não é. E aí o nosso corpo não absorve os nutrientes e briga para fazer a digestão. Vou usar essa palavra para ficar mais, né, claro de entender. E aí o nosso sistema imunológico é ativado para ajudar na digestão daquele alimento que não é alimento. Então, nosso sistema imunológico que deveria estar sendo utilizado para ajudar na regeneração celular e tal, está lá ajudando a fazer digestão. Então, fica a dica. Vamos tomar o shot, vamos ter uma alimentação mais equilibrada. Vai comer fruta natural, Não, vai comer arroz, que... feijão. Não, e o que eu acho mais legal é realmente... Eu vi essa semana em algum podcast que todo mundo quer o mapa, mas ninguém quer a bússola, né? Porque querem tudo muito pronto, né? Querem tudo... Mas se tem o pronto, por que não utilizar? Eu fico pensando, sabe? Eu quero ter a bússola, assim, para fazer o meu caminho. Mas eu também quero algo que seja comprovado, que eu possa olhar e dizer, não, por exemplo, uma dieta. Você coma tantas frutas, você vai ter esse desenvolvimento e tudo mais. Por isso que eu acho bem interessante, Josi, tu falar da tua mentoria, porque a Josi é uma mulher hoje que empreende dentro do desenvolvimento pessoal, e isso é muito bacana. Ela era CLT e buscou essa melhoria nela, né? E tá aí ensinando aos outros, fazendo através do método que ela desenvolveu, que testou por 3 anos, né? Sim, eu tava na experiência, né, de testar todos os métodos já há 3 anos. E aí foi uma pessoa que trabalhou comigo, na época que eu ainda dava consultoria em empresas. Ela trabalhou comigo, ela me ligou no início da pandemia. Ela assim, eu quero qualquer coisa, um conselho, uma sessão de alguma coisa, porque eu já trabalhei contigo, eu sei que tu ensina muito bem e tal. E aí eu falei, olha, não sei o que eu poderia fazer, né? Mas eu vou pensar, porque eu não aceitei de cara, porque a gente tem que ser responsável, né, com a vida das pessoas, né? E aí eu fui olhar no meu celular, eu fui olhar no meu notebook, eu tinha tudo para fazer uma mentoria de desenvolvimento pessoal, né? Porque a história da Somente Sã, ela não começou ali. Ela começou desde quando eu me tornei gente, na verdade, né? Então, eu adaptei em formatos, né, trazendo mapas para as pessoas, para elas poderem caminhar. Mas eu deixo muito claro o seguinte, autoconhecimento sem autodesenvolvimento é loucura. Você fica cheia de informação sobre você, sobre o seu passado, né? Eu não gosto de focar em passado, eu foco no presente. Eu não faço fórmulas para a pessoa acessar coisas do passado. Eu trago muito a pessoa para o momento presente. É uma das virtudes que eu desenvolvo das pessoas na mentoria, né? E as pessoas ficam muito nessa busca de autoconhecimento, muito mapa, e a bússola é a trajetória. E tudo que a gente pensa na mente, quando a gente vai executar, é totalmente diferente, né? A realidade, ela é morosa, né? Ela não é a agilidade que acontece na mente, né? Você pensa em treinar, aí você vai lá, vou colocar o treino, né? 5 dias na semana, vou começar a treinar e tal, 1 hora... Só que, gente, tem o trânsito, você tem que trocar de roupa, depois você tem que chegar em casa, né? Então, tem várias outras coisas que quando você toma uma decisão, você não estava pensando naquilo. Então, você precisa da bússola, você precisa caminhar para você ver como que é na prática. A gente se torna mais humilde, porque a gente vê que a realidade é outros 500, né? Então, a gente se torna realmente conhecedor do que é real. Adorei, sim, é verdade. Fica mais humilde, fica mais vulnerável. Se permite, todo mundo é vulnerável. Sentir. A questão é só deixar, né? Deixar sentir, deixar vir, né? Eu acho que isso é muito bacana no autodesenvolvimento. Nessa jornada aí principalmente quando a gente é empresário, né? Tem uma empresa, a gente tem que mostrar coisas que, né? Claro, tem que dar o resultado e tudo mais, mas às vezes a gente mostra só uma cara da moeda, né? A outra, a gente tem que esconder, porque estamos ali, é um trabalho, né? Exatamente. É empresa, só que existe outro lado da moeda que você pode fazer, né, esse desenvolvimento fora da empresa e fora do teu ambiente de trabalho. E uma das coisas, assim, para quem quer empreender, você tem que ser um bom funcionário. Você tem que saber ser um bom funcionário. Isso aí não foi combinado, tá? Fica a dica, gente. Você tem que ser um bom funcionário. Tem pessoas, por exemplo, eu já não tinha mais a personalidade para ser uma boa funcionária. Porque eu não obedecia.
né? A Josi, ela tinha as ideias e tinha que colocar em prática. Era bem positivo, né? Então, eu não tinha essa questão de realmente seguir aquilo, porque se eu tinha uma verdade absoluta e eu acreditava, eu convencia realmente as pessoas. Eu sempre fui muito persuasiva. Então, eu já sabia que em algum momento isso ia acontecer. Então, né, foi por isso que eu saí da Facilite, para crescer, né? Tipo, poxa, é incrível aqui, fiquei apegada também, né? A gente sempre apega. Só que tudo vai acontecendo, o universo te move. Quando você precisa se movimentar, ele vai dar um jeito de te movimentar, tu tens que dar o teu sim, né, amorzinho? Porque senão não acontece, não. Tem que dar o teu sim e teus pulos também, né? Tem que dar vários pulos, senão ele te joga. Isso. Bastou pensar, aí vai. Exatamente. E aí eu vi que eu já tinha muita experiência porque eu aprendi muita coisa, né? Porque foram várias áreas que a gente implementou, né? A Facilite só tinha o setor de contratos, o RH fui eu que implementei. Financeiro e as vendas e comercial. Vendas, exatamente. Então, foram vários setores que a gente implementou, né? Então, eu tive que aprender muita coisa. E aquilo ali, para mim, foi uma bagagem gigantesca. Então, para ser empreendedor, tu tem que aprender o que uma empresa precisa. Então, tu tem que ser um bom funcionário. E a gente sempre tem que ser curioso. Tem que se prontificar. Ali, ó. Ajudar, né? Ana, você queria montar contrato? Ajuda. Não, mas é verdade. Porque, assim, a gente tem que entender que é uma empresa... Essas grandes empresas, um dia elas já foram pequenas. E um dia alguém teve que botar a mão na massa, gente. Então, assim, o pronto de hoje, né? O pronto, tem entre muito aspas... bastidor por trás. É muito bastidor. O palco de hoje tem muito bastidor. Exatamente. E assim, às vezes as pessoas querem montar o seu negócio e querem comparar, né? Montar hoje e comparar com um negócio que já tá 10, 12 anos. Gente, não faça isso. Não, e uma empresa, para ela dar lucro, ela demora um tempo. Ela tem o seu tempo, né? Ela tem o seu time. Então, se você tá pensando em empreender para ganhar dinheiro rápido, repense. De acordo com o Sebrae, a média é 3 anos. 3 pra anos, começar agora a se aumentou. pagar. Pra começar a se pagar uma empresa. Antes era 2 anos. Quando eu fiz a administração, era 2 anos a média que uma empresa se consolidava. Aumentou pra 3 agora. O imposto aumentou, então esse cálculo foi recalculado. Gente, né? A realidade é outra, né? Tem que ter muita persistência e paixão. Você tem que ser apaixonado por aquilo que você quer desenvolver, seja serviço, seja produto, qualquer coisa que você for... Né, assim, empreender em si, né, primeiro, né, porque você tem que comprar ideia, né, se você ficar muito em dúvida, vai se sabotar. E aí, o Josi hoje está fazendo mentoria de desenvolvimento pessoal. Josi, se tu pudesse dar um recado aqui pra gente, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, faça isso ou pense sobre isso que você vai ter, né, resultados diferentes. O que tu poderias falar pra gente aqui? Busque saúde. Busque saúde. A saúde vai te dar a base para tudo. Busque o equilíbrio, né? Eu tenho tatuado logo em 2018, que era o que eu estava em busca de equilíbrio. Porque eu queria... eu não quero essa vida zen, porque eu não sou uma pessoa zen. Isso não faz tanto... Eu sou zen nos momentos que eu tenho que ser zen e eu tenho sou uma pessoa de muitos estímulos quando eu preciso utilizar. Só que eu estava sempre no estímulo. Então, eu tive que trazer o equilíbrio. E essa ideia veio do taoísmo. Né? Quando eu estudei sobre isso, né? É uma filosofia chinesa ou japonesa, agora deu branco, mas enfim, que você tem que trazer equilíbrio, né? Tem as energias opostas, o yin e o yang, né? Que seria o feminino e o masculino, mas não como gênero, mas é porque tem características que são femininas, né? A paciência, a calma, essa questão maternal, né? Tudo que engloba o maternal, né? E o homem é a ação. E eu tava muito no meu yang. Então, por isso que me deu desequilíbrios mentais, né? Eu tive ansiedade e tal. Porque eu tava no extremo. Então, você tem que trazer ali o pêndulo, né? Na verdade, ele vai se movimentar, porque isso é vida. Movimento é vida, né? Equilíbrio não é ser estático. Equilíbrio é saber se movimentar. É fazer o contrabalanço, né? Gostei disso, ó. O equilíbrio é saber se movimentar. E movimento é vida. Movimento é vida. Exatamente. A gente nunca tá parado, né? Nunca tá parado. E ali eu aprendi que todos os meus erros eram aprendizados. E não era para me bloquear. Não ficar dependente do que errou. E sim utilizar como aprendizado. Então, foi o equilíbrio e aceitação dos erros como aprendizado. Isso foi essencial para mim.
Muito massa, gostei disso aí, ó. Josi, e tu trabalha, essa mentoria que tu faz, é só para mulheres? Atualmente, só para mulheres. Mas eu já tô recebendo algumas... Propostas. insights. Não é nem a questão de propostas. É que a todo momento você tá se modelando, né? O teu futuro, né? E eu vi que tem várias coisas acontecendo para que eu faça, pelo menos, ou presencial, né? Porque eu faço vivências também, né? Eu quero experimentar fazer uma de casal, né? Porque hoje eu tenho experiência para falar sobre isso, né? Relacionamento que vem do equilíbrio do yin e do yang. Relacionamento saudável tem que equilibrar essas energias dentro do relacionamento, né? E aí tá acontecendo várias coisas em sincronicidade, que sincronicidade para mim é o universo falando, vai nesse caminho aí. Que para realmente adequar para atender homens também. Ah, legal. Mas por que tu atualmente só iniciou mulheres com esse individuais. movimento só para mulheres? Foi natural, não foi uma escolha. Foi natural. Só mulheres que realmente... Geralmente, esse desenvolvimento pessoal é mais procurado por mulheres, né? Porque a mulher, ela não tem tantas crenças relacionadas em buscar mudar, né? O homem já tem um pouco mais. Eu gosto de mudar. Venho mudando há muito tempo. E vejo que se você tem esse pensamento que tem que ser sempre dessa maneira, é algo que... Gente, É uma crença. É uma crença e que Síndrome você da pode... Gabriela. e que você pode... Assim, E você pode mudar o tempo todo, sabe? E isso que é o mais bacana quando tu começa a te conhecer. A gente muda o tempo todo. As nossas células, elas se renovam a cada ano, todas as células. Então, a gente muda o tempo todo. E é o apego que gera sofrimento. Eu na época, lá no começo, quando a gente fez essa mudança de setor lá, que eu saí de contratos e passei para o RH, eu lembro que eu tinha muito essa coisa. Queria Gente, essa fase, eu fazia assim, eu era assim. E realmente a gente fica pegada a um cargo, fica pegada a uma situação, fica pegada a um trabalho. E você pode ser você mesma fazendo outra coisa, né? Depois você costuma mudar, daí a gente... Não, e depois eu fiquei pensando, gente, como é que eu fiquei tanto tempo digitando contrato, tá? Eu não sei como. Porque, na verdade, eu sempre me quis... Não, que é o teu... não tem nada a ver. Cis. O meu é... Dominante. Mas tu sabia que eu não sou dominante? Ah, mas o meu natural... No DISC. Assessment. Auto-I. É auto-I. Isso é uma ferramenta de análise comportamental. Gente. Isso, eu sou auto-I e C. Então, tu vê, dentro até do meu perfil mesmo, é aquela coisa do yin yang, a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque eu gosto da coisa organizada, sou falante, gosto de contribuir, gosto de fazer. Aí tu tem que se equilibrar entre as tuas duas essencialidades, né? Exatamente. Porque todos nós temos os 4, né? E a gente tem que se adaptar, né? O ser humano, essa é a maior diferencial de ser humano, é se adaptar, socializar, né? E quando eu tava em desequilíbrio, eu tava muito mal adaptado. Eu tava totalmente conforme e estável. E eu sou dominante e influente. Olha só. E é o equilíbrio, né? Equilíbrio, aquilo ali, você volta pro teu eixo. Exatamente. Daí, e essas ferramentas são muito importantes de autodesenvolvimento, porque você se vê igual do mapa e a bússola, tu tá ali com o mapa na mão e a bússola é só você percorrer o caminho. Não tem mágica, é prática. E eu achei bem interessante porque eu não me via, por exemplo, eu sabia que eu era conforme, mas eu me via dominante. E na verdade eu não sou. Só que eu tinha que ser. Eu te vejo. Mas é a adaptação. É a adaptação, que eu faço muito bem, né? Só que isso me cria uma tensão desnecessária se eu não sei usar. Na área profissional, na nossa área profissional, geralmente era comandada por homens. Então, a gente adquiriu essa personalidade de ser, né? A minha é natural, dominância. Mas a gente se adapta mais ainda. A gente joga mais uns 10% em cima. Ou 100. Mas eu acho mas o legal de conhecer a ferramenta é porque você se vê e vê que você pode mudar. E vê o que não, agora eu tô aqui com a minha família e tal. Tem propósito eu ficar sendo só dominante? Né? Se a gente não se conhece, não se muda nesse sentido. Propósito eu ficar sendo só conforme, porque eu ainda sou das regras, ainda sou da organização, só que tem espaços que não cabem, né? Então, a gente saber realmente se adaptar e sempre eu fico... Não é deixar de ser você mesmo, não é sobre isso. É sobre intenção, você jogar intenção. O que você quer para aquele momento? Então, eu quero ser mais leve, eu quero, né, comunicar melhor, eu não posso ser um dominante.
né? Eu tenho que ser X coisa, eu tenho que falar dessa maneira. E eu acho que isso é o mais bacana do autodesenvolvimento, porque você começa a se estudar. Olha que incrível. Mapa numerológico cabalístico, mapa astral, CIS Assessment, DISC, Myers, o MBTI, todas essas ferramentas de autoconhecimento, eu tenho várias, eu adoro colecionar essas coisas. Todas elas são similares. Todas. Para quem acredita, né, em questões mais místicas, né, essas pseudociências e tal, é muito incrível você ver que o científico, né, que são essas ferramentas que são... o CIS Assessment é comprovado cientificamente, Sim. né? E tem as mesmas características. Claro, é tudo para explicar, incrível. Mas aí é o que eu falo. Explicar o que a gente já sabe. Explicar o que a gente já sabe. E que a gente não se ouve. É porque daí são várias pessoas, né? E pegam as pessoas que naquele momento eu preciso de algo que eu quero acreditar. Na fé, por exemplo. Vou pro lado da oração, enfim. Cada um vai dar, como diz a Ana, dar os seus pulos para adequar a ferramenta que naquele momento te cabe mais. Exato. Eu acho que isso é o principal, sabe? E trazer esse equilíbrio, né? De você poder se adaptar, também te dá mais confiança. Entendem por quê? Né? Te dá mais confiança. Você adapta ali nos momentos certos, porque se você não se permite a adaptar, você não vai caber em certos lugares. E o teu inconsciente sabe que, tipo, não vai lá porque tu não sabe ser assim. Tu falou muito do casulo, né? Fizesse a analogia a Jesus. Como que tu faz com o teu pessoal que precisa entrar no modo casulo, mas, por exemplo, não tem opção de sair do trabalho? É obrigada, vamos falar, sei lá, família, é obrigada a conviver com a família. Como que tu faz com essas pessoas, assim, que não tem essa opção de ter esse deserto para elas? Tem. Você tem que ter. Você cria isso, né? Sou casada, né? Bruno, meu amor. E ele respeita, ele entende. Você tem que comunicar para as pessoas o que faz bem para você e elas têm que aceitar apenas, né? E quem tá do teu lado tem que compreender isso, né? E aceitar mais ainda. Então, isso desde o início do relacionamento, eu conversava com ele sobre isso. Eu tenho meus dias que eu preciso estar no meu centramento. Mas hoje a gente é tão equilíbrio em conjunto, assim, que não tenho essa necessidade de fazer esse casulo. Né? Mas talvez daqui a alguns meses eu vou querer fazer um retiro, vou querer fazer alguma outra coisa. Mas geralmente em casa eu tiro um dia para não olhar nada de redes sociais, não acessar nada, em ficar em silêncio. Né? A gente tem os horários ali que ele fica fora, então acaba que eu consigo adaptar para fazer isso também. Eu sou então, doida pra fazer aquele retiro do silêncio, gente. Então, ficar 3 dias de silêncio. Eu vi sobre isso esses dias, tá? Vamos fazer. Será que eu vou conseguir? Imagina ir junto, vai ser um desafio tão bom. 3 dias em silêncio? A gente ia achar maravilhoso. Tem gente que faz 7 dias, sem falar nada. Não, tem gente. 10 dias, Você gente. sabe que o meu desafio, pra quem entende diz que o meu desafio é aumentar o meu I. A minha mãe disse que eu ia ficar muito chata. Se eu fosse no negócio dele, se voltasse, eu ia ficar muito... Principalmente no meu relacionamento. E o meu desafio maior é aumentar o meu I, nem no trabalho, no meu relacionamento. Porque eu chego em casa e meu marido fala, meu Deus, Ana, fala comigo. Gente, é o contrário, né? Porque mulheres geralmente têm mais falas, né? Já dizia o ele chega, tem um fofoca nova, Deus já olha. Tu vai me escutar e tu vai falar comigo. Não, essa mulher... Eu até gravei um Reels outro dia, porque a mulher fala mais, porque tem que falar 3, 4, 5 vezes. Pra eles ouvirem. Gente, e pode gravar, porque... Não, gente, é porque daí eles não entendem. Eu já falei sobre isso. E é assim, gente, é fato. É fato quer consumado. Pedir um favor pra fazer alguma coisa no ambiente em casa, né? E daí fala assim, tem que falar durante 6 meses. Não, isso daí em casa... Isso são as... naturalmente feminino e naturalmente masculino, né? O homem, ele é mais prático, né? Então, não é questão de ser prático, porque isso também tem na mulher. Mas tu sabias que eu tô fazendo um curso para homens, de homens para mulheres. E lá eles falam que a mulher é mais de ouvir,
do sentir. Isso E o isso homem é da feminino. fala. E normalmente o homem não fala tanto. Eu não Mas conheço aí que tá, a um fala não homem quer que dizer não que você seja tem- fofoqueiro. Eu não conheço um homem que não seja fofoqueiro, gente. Todos os homens que eu conheço. Vou te apresentar meu marido, então ele não é. Não, o meu também não é. É expressão, isso é masculino, né? E não quer dizer que a gente tenha que falar muito. O homem é mais diretivo do que a mulher. A mulher, às vezes, ela quer falar todos pra explicar com detalhes, né? Isso. E a qualidade feminina, assim, qual foi a outra que você comentou? Era da O homem fala O mesmo. homem é da fala e a mulher Era o do ouvir. do ouvir e o sentir, né? E hoje em dia a sociedade cobrou diversas posições, né, da mulher, até a opção nossa, né, de estimular mais a fala e não tanto do sentir e do ouvir. Isso, na verdade, são características de ambos, né? Que Sim, deveria ser sim, estimulado sim. de ambos, né? Mas naturalmente, isso é mais da mulher. Então, mulheres que estão se sentindo muito desconectadas, que estão, né? Verifica se o teu sentir não está sendo sentido, né? O teu emocional não está sendo visto, não está sendo visitado. Porque isso é natural, é essencial da mulher. Então, ela tem que trazer essa essência, tem que... Eu acho muito incrível isso. E a gente poder permear vários ambientes, né? E permear várias situações também com relação ao... Neuroplasticidade, né? Vai trazer todas essas tuas capacidades de poder estar em diversos ambientes. Tu tem um projeto Do que é o de exercício. imersão, né? Sim, A gente, eu faço vivência. uma Vamos falar um vivência. pouquinho sobre vivência. Então, eu faço uma vivência de desenvolvimento pessoal. Sou mente sã. Eu já fiz 2. A primeira foi mais voltada... teve a minha nutricionista, foi falar sobre a questão da alimentação, né? Teve a yoga com a outra profissional, professora de yoga. Foi mais voltada para o corpo, desenvolvimento do corpo ali, né? E a segunda foi emocional, foi mais voltada para o emocional. Então, eu já percebi que, na verdade, a mentoria, ela não vai ser... A vivência não vai ser engessada sempre do mesmo tema. Vai acontecer mudanças, né? Mas sempre voltado para o desenvolvimento completo. Sabedoria corporal, transformação mental. Porque todos os estudos, né? As linhas que eu estudei, né? Muito do budismo também... O desenvolvimento mesmo do ser tem que ser integral. Se você coloca muita força de mudança só na mente, você vai ter um desequilíbrio no corpo. Se você coloca só a mudança espiritual, não foca no corpo e você precisa do seu corpo saudável, né? Então, tem que ter um desenvolvimento. Alma, corpo e mente. Então, se for me perguntar, né, o que é o Sou Mente Sã, que é o meu projeto, né? É o desenvolvimento integral do ser. Do ser. O foco do ser para que a pessoa tenha estímulos, né, naturais, né, desenvolver as habilidades dela naturais para que ela possa fazer, estar... Ser... o ser é ali dentro, né? E daí ela possa fazer e ter o que ela deseja. Ô, Josi, uma pergunta. Tu é uma empresa de uma mulher só? É tu que faz tudo? Venda, Por marketing. enquanto, sou eu. Eu contratei uma empresa de marketing, mas eles não eram muito do segmento do desenvolvimento pessoal, então eu voltei a fazer essa função também. Mas está sendo ótimo, eu estou fazendo um curso que mudou a minha mentalidade quanto à venda, né? Porque você tem que vender, né? Você tem que ser reconhecida, né? E mudou muito a minha mentalidade para focar no propósito do meu trabalho. E antes eu tava com um pouco de receio dessa questão de, tipo, querer só buscar o dinheiro e tal. E foi essencial. Também virou uma ferramenta de autoconhecimento e desenvolver esse marketing. Porque a gente tem que estar se desafiando a fazer coisas que a gente não tá afim, né? Se a gente só busca fazer o que é confortável, tudo vai ser desconfortável. Isso eu gostei. O corpo precisa passar por estresse. Por isso que eu tomo banho gelado todos os dias. Porque senão ele vai estar sempre acostumado só com o que ele sofre ali, né? Então, se você só faz o que é confortável, não causa esse estresse no corpo intencionalmente, tudo que é exterior vai causar um estresse. Então, você fica forte mesmo, né? O banho frio é professor, gente. Já faz o banho Eu já frio, tomei, mas tá? disciplina. Não, eu já fiz, mas não faço mais. Tem que ter intenção. Tem que E ter eu vou te intenção. dizer, é puxado.
Eu esse gosto banho agora. gelado. Eu não gosto. consigo. Já se tornou um hábito Não, e natural. depois eu tenho o irmão do Wagner, o Gilberto. Energia. Ele só toma banho gelado. Eu não consigo Nunca ainda. toma Meu banho projeto morno. no futuro é ter um ambiente em casa, né? No apartamento agora a gente tem um apartamento que é menor, eu não tenho esse ambiente, mas eu quero, né, o próximo local que a gente morar, Quero ter uma banheira pra jogar gelo dentro. eu Muito quero bem. de fazer Legal. o banho de contraste mesmo, né? Que é aquele que os atletas fazem. Aham. Que eles mergulham Quero com uma fazer banheira isso. com gelo, Que né? daí você faz o quente. Pescoço pra baixo. Isso, faz o quente e o frio. Meta. Eu aprendi, isso também tem dentro da mentoria, né? Explicando esse método, porquê e tal. Eu sempre explico tudo. Eu passo conhecimento. Expansão da consciência é trazer consciência para a pessoa. Então, você traz o conhecimento e deixa ela testar, para ver se ela vai se adaptar, né? E ajuda a montar a rotina também, né? Que seja uma rotina equilibrada. Por isso que são mini hábitos, né? Porque tem que caber dentro da rotina de qualquer pessoa. E aí, eu fiz um curso com o Wim Hof, que é o que... ele é o maior recordista do Guinness. Ele é uma máquina, assim, né? Ele não sente frio, porque ele já escalou o Everest de shorts. Então, não sei se você chegou até o topo. Acho que não, né, gente? E aí, tem 3 passos. Respiração, banho frio e compromisso. Que é você ser mais coerente, assim. Tipo, se você toma uma decisão para fazer alguma coisa, então você já pega e faz. Porque, geralmente, a gente fica assim... Ai, amanhã eu vou fazer tal coisa. Pensando amanhã, né? Eu planejo, né? Eu monto um planner e tudo. Mas para as ações do dia, você tem que gerar o compromisso na mente e fazer, executar. Porque daí você fica mais coerente com as suas ações, né? Você pensa e age, pensa e age. E não fica só no mental, planejando. Assim. É o não negociar contigo mesmo, né? Exatamente. Não negocia contigo. Pensou em fazer, vai e faz. Aliás, enquanto Faz. tá pensando, vou tirar esse copo daqui. Já pensa foi. enquanto tu Já faz. faz, E tem que trazer um equilíbrio, né? Pra tu também não ficar muito... Só na ação. Eu Aproveitar tenho- também. Por isso que eu medito. E daí tem a meditação também. Eu tenho Esse método dificuldade. dele. Eu tenho dificuldade em ir pra academia. E quando eu tava fando, quando eu entrava no... Desafio. Desafio. Troca Tem esse pra- desafio. Ressignifica. Vamos ressignificar. Quando eu entrava, dava o horário, eu já não pensava mais nada. Já começava a limpar a mente, já colocava tudo, já pegava, já... quando eu voltava pra mim, tô aqui já, agora não tem mais Você sabia escapatória. que tem na mentoria? Eu chamo de olé na mente. Tem várias técnicas ali pra você não negociar com a mente. Então, você fica dando olé na mente, né? A mente fala assim, vai pro sofá. Não, eu só vou botar roupa. Eu só vou, porque se você pensa em ir lá fazer o treino, você já fica louca, né? Você já vai dar o corpo até murcha. É o pensamento, né? É isso. O que o pensamento te gera? Se você não, né, começa a colocar na cabeça que a academia é ruim, que não é legal e tal. O cérebro é o órgão que mais gasta energia do nosso corpo. Então, ele tenta poupar energia, né? É um órgão, então a fisiologia dele tá sempre trabalhando, né? Ele não desliga, graças a Deus. Então, ele vai tentar te prevenir, né? De fazer coisas que te gastem muita energia. Porque ele quer que você se mantenha vivo. Então, para o cérebro, essa questão é pra gente se preservar e se prevenir. Então, ele não sabe que faz bem, né? O cérebro não sabe isso, né? É um órgão, ele não sabe que faz bem. Então, você tem que trazer menos peso para quando você vai ter alguma decisão que você queira, né? Ir para academia ou qualquer outra atividade que fazer. Não traz o peso. Então, só vou botar roupa, porque botar roupa é fácil. Só vou andar até lá, né? Só vou comer 5 minutinhos. Quando você vê, já saiu cheio de olé na mente. Mas é uma técnica muito interessante. Boa. E apenas comece, né? Isso é do Joel J, né? Apenas comece. Depois vai, né? Vai no Depois fluxo. flui. E quando começou com esse processo, com teus cursos, como que foi pra ti? Teve o medo? Teve alguma crença interna que tu teve que vencer? A todo momento, né? A todo momento a gente tem várias crenças que vão aparecendo, né? Olha que engraçado, me deu ansiedade, né? De ansiedade no bom sentido, né? De estar aqui com vocês, eu fiquei eufórica. Mas quando você vai revisitar lembranças, né? Então, vai aparecendo essas crenças, né? E às vezes a gente nem lembra mais que tem essas crenças, que tem alguma coisa limitante, né? Então, só quando a gente realmente coloca as coisas em prática que a gente vai descobrindo isso, né? Mas lembre-se que o erro, né? Alguma coisa que não deu certo é um aprendizado, apenas. Não é E faz parte do processo. Se você Faz tá parte. errando, se você errou, é Você tá porque você tá fazendo.
E isso é importante frisar, sabe? Todo mundo, quando eu convido pro podcast, fica, sempre aceita, mas fica com aquele negocinho, né? Por quê? Porque é o novo, né? Sempre E o o novo, novo o desconhecido, a tua mente, dependendo para onde ela te leva, né? E isso tem a ver também com coisas que já nos aconteceram. E a tua mente, para onde ela te leva, vai ser ou para pensar que, não, será que vai acontecer? E tal. E não é o que a gente tá consciente que a gente Claro sabe. que não. É o inconsciente. É o que a gente não tá pensando que tá ali, às Que vezes, tá te agindo. bloqueando. Que tá agindo. Mas eu acho importante dizer que a gente tem que aceitar. Eu dou sim pra tudo. Depois a gente fez aquele curso, eu lembra? aprendo no caminho, se necessário. Tu lembra que a gente fez aquele curso da Lena Souza? Sim, Gente, eu acho ela incrível, maravilhosa. muito, Outro muito. dia alguém me perguntou quem que eram os meus modelos, assim, e eu tenho muito modelo daqui, que é pertinho, sabe? E a Lena Souza foi um exemplo, assim. Ela é um exemplo de empreendedora, de mulher que faz, realiza. Tinha muitas crenças, virou todas elas, fez acontecer. E Um dos melhores cursos que eu já fiz. foi um dos melhores Foi cursos muito que eu fiz massa. também. Aquela técnica dela, Incrível. lembra do palhaço? Sim, era Nossa. teatro, né? Isso é técnica do teatro. Gente, né? maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E lá ela disse, ela tem... É um curso, o nome do curso era Superatória. É um Isso, curso Superatória. de oratória, só Uhum. que irreverente, né? Várias práticas ali pra te tirar da zona de conforto. muito legal. Exatamente. E ela diz que a gente tem que dizer sim. A gente tem que começar a dizer sim pra gente poder falar melhor, pra gente poder comunicar melhor, pra gente Tem poder que ser passar alguém pela melhor. experiência, né? Tem que desbloquear a mente. Exatamente. E assim, dá o sim, depois vê. E assim, entendendo que às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo, e corrige, e vai. E a gente tem que aprender fazendo realmente. E ela foi a melhor oradora do mundo, É. né? Porque deu errado. Porque deu errado. Na hora da apresentação dela, parece que o microfone não funcionou e tal, e ela continuou. No gogó. Aham. Ela continuou, né? Ela teve desenvoltura, então, entre as decisões, ficou entre ela e uma japonesa, né? Ela falou os orientais. Não, ela é muito E ela massa. ganhou por causa da superação dela ali, do domínio dela no problema. E a gente tem que entender que a gente tem que fazer e dar o sim mesmo, sabe? Tem Porque muita oportunidade. tem muita oportunidade. Sobre essa questão de dar o sim, agora eu lembrei que eu tenho uma prima que tá entrando no mercado de trabalho agora, né? Ela tem 14 anos. E ela foi fazer a primeira entrevista dela, falou que foi assim, que ela não conseguiu fazer nada. E eu tava contando pra ela a minha história de como que eu entrei no marketing. Quando eu entrei na Facility, eu entrei como vendas. E aí eu tava cursando ilustração digital. E a Thalia confundiu ilustração digital com designer gráfico. E ela perguntou, Ana, tem uma vaga pra designer, pra fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tu tem esses conhecimentos ali pra falar? Tenho. Eu não sabia de nada. Eu lembro disso, tá? Eu lembro disso. Eu lembro, eu falei, sei. Só mexer com isso, eu falei, sei. Ela foi mostrando, eu já tinha uma noção do que era por causa da ilustração digital, mas o conhecimento de fato pra dizer sei eu não tinha. Daí ela foi me mostrando, ela falou, não, isso aqui eu sei, isso aí. Eu falei, então começa aqui com a gente. Minha jornada não facilita. Fui pra casa, eu virei a madrugada estudando todos aqueles programas. Eu fui trabalhar virada na base do energético. Cheguei pra sentar, sabia mexer em tudo. Tava e a fresco gente na dá um cabeça. jeito. E aí, Não, com a o gente tempo, dá foi jeito. Google ali do lado, Google de um lado, trabalhando do outro. Sim, o desenvolvimento pessoal é você pegar os conhecimentos e colocar em prática, né? E é isso, você tem que colocar em prática, né? Também aconteceu comigo algo similar. Eu entrei na Facility para vendas, né? E é uma coisa natural, acho que eu gosto muito de ensinar, então se tornou natural. Entrava alguém novo, eu geralmente já estava ajudando. E quando a gente ensina, a gente aprende. Aprende. É a forma mais sólida de você realmente aprender é ensinando, né? E aí o Wagner lançou o desafio. Você tem conhecimento de RH? Eu falei, tenho. Já tinha um conhecimento, mas não era, né, pra montar. Sim. E eu dei assim, né? E eu tava naquele semestre da faculdade e era tudo sobre RH. E eu falei que sim. E também. A Na hora de mesma estudar, coisa. peguei meus professores, pedi pra eles como que eu começo, como é que eu estruturo, como é que eu monto, como é que não sei o quê. Então, foi no sim. Mas é porque Alô, depois... Wagner, tá descobrindo agora. Mas isso que é o bacana, a gente dá o sim, se permitir aprender, porque, claro, ninguém aqui é responsável de fazer algo que não vai dar Claro, com conta. certeza. Sim, né? eu Vai dei o buscar sim o porque eu estava na conhecimento. faculdade e tinha com quem buscar o conhecimento real, né? E a Eu já Ana tinha também. vivência com os programas, né? Não era nível de um designer formado, mas eu já tinha vivência.
Era só questão de virar uma madrugada estudando. E deu certo, muito massa. Josi, se tu pudesse contribuir com a gente, com alguma palavra, com algum pensamento teu, que as pessoas que estão nos ouvindo aqui vão dar aquele start, né? Porque, como tu mesmo falou, a chavinha tá com a gente o tempo todo, mas aquele start, eu várias portas, preciso né? mudar. Exato, eu preciso mudar e o que eu preciso fazer? O que eu faço primeiro? Essa semana eu tô postando no meu Instagram Semana Essencialista. Comece pelo essencial. Quando eu faço o essencial, todo o resto se alinha. Então, ali tem bastante conteúdo sobre o que é essencial pro ser humano. Qual é o ponto principal de ser humano? Ser humano. E a gente fica tão focado no fazer, no adquirir, no conquistar, e esquece do ser. O ser é essencial. Se você você faz, você adquire, você se transforma. Então, focar no ser, no essencial pro ser. Ai, gatinha maravilhosa! Arrasou! Muito obrigada, Josi. da língua. Muitos insights maravilhosos. Mais um episódio entregue pra vocês, gente linda. Obrigada, Josi. Gente, obrigada, Ana. Obrigada, E garotas. até o próximo episódio. Elas fazem. E fazem muito bem. Fazem acontecer. Bora!